Estamos aqui a postos para começar pela PAN mais um. A sua revista radiofônica. Informação, prestação de serviço, entretenimento. Tudo isso na nossa conversa dessa segunda, 24 de julho de 2017. Um novo ser, homem-bomba da República, Joesley Batista, diz ter renascido em 17 de maio deste ano, data em que sua delação premiadíssima vazou para a imprensa. Num artigo publicado ontem na Folha de São Paulo, o chefão da JBS se vitimiza por ter passado de maior produtor de proteína animal do mundo a notório falastrão. Um velho problema. Com nova baixa, chegou a 91 o número de policiais militares assassinados neste ano no Rio de Janeiro. Que tragédia, hein? Que tristeza. Em que medida o envio de tropas das Forças Armadas ao Estado pode amenizar essa crise de segurança, hein? Uma triste realidade, cantor Seu Jorge é chamado de preto de merda em rede social. A gente vai discutir o racismo no país e as punições aos racistas. Esses são alguns destaques do Morning que tá só começando. Muito bom dia, Paulinha. Temos, imagino, já uma hashtag para divulgar entre os ouvintes que ainda não sabem, né? Porque os tuiteiros já sabem. Você já sacou, né, Ed? Hoje vamos com a hashtag racistas não passarão. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa história do Seu Jorge. Mas é sempre bom lembrar que racismo não é mimimi. Então aqui na internet, aqui no Twitter, vamos levantar esse assunto aqui. Hashtag racistas não passarão. Se a gente for para os assuntos mais comentados do Brasil, tem prêmio para vocês, meu Morning Squad. Bom dia! Boa! Bom dia, Arcom. Bom dia, Tonholi. É nóis. Vamos nessa. No mais, eu peço nessa abertura que você visite nossa página no Facebook, JP Morning Show. Gostou? Dá lá o seu joinha e se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/Morning Show JP. Além da transmissão ao vivo, todas as manhãs aqui do programa, você tem todo o conteúdo extra também de tudo que já aconteceu por aqui, as entrevistas. Vai lá, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui com a gente no Morning Show da Jovem Pan. Vamos abrir o noticiário falando de política. Ontem, Michel Temer se reuniu com o presidente da Fiesp, o Paulo Scaff. Na semana passada, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo criticou o governo federal por ter elevado impostos sobre combustíveis. Estamos na linha com a nossa correspondente em Brasília, Luciana Verdolim. Bom dia para você, Luciana. Bom dia, Edgar. Bom dia também aos ouvintes. Olha, o objetivo, na verdade, foi tentar parar as arestas, evitar tantas críticas que estão vindo da Fiesp nesse momento. O governo tenta justificar também que aí não tinha uma outra opção, tem um rombo no orçamento geral da União e que, por isso, não tinha uma outra saída. Foi necessário aumentar o imposto sobre os combustíveis, imposto que dá uma repercussão uma arrecadação muito rápida aqui para a administração federal. Olha, o discurso oficialmente é que não há previsão de novos aumentos, pelo menos nesse curto prazo, mas que nada está descartado, que o governo está definindo aí de onde vai cortar. Essa conversa com o presidente da Fiesp é para evitar aí uma nova queda de braço com o setor produtivo, uma vez que nesse momento complicado, que o governo precisa de apoio no Congresso Nacional, não é hora de criar confusão com o setor produtivo, apesar de ter anunciado o aumento de impostos. Agora vale ressaltar que a Fiesp centrou fogo mesmo foi no ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que foi o grande criticado por conta aí dessa elevação no preço da gasolina, que vai realmente pesar muito no bolso do consumidor. Essa Luciana Verdolim, obrigado pelas suas informações. Luciana falando com a gente diretamente de Brasília. Eu já passo a bola aqui para Tonholi e Augusto Nunes sobre essa questão. O pato está de volta às ruas, Tonholi. Olha, eu acho... Bom dia, Augusto. Bom dia. Eu acho que o encontro deles se refere menos a isso do que uma outra coisa que eu acho que é o abraço de afogado. Vamos lembrar que o Temer está com os dias contados por conta da Lava Jato. E no dia 11 de abril de 2017, o Marcelo Odebrecht fez uma delação premiada, tornou pública uma delação premiada, em que ele diz que passou para a campanha do SCAF ao governo de São Paulo 2,5 milhões. Então, eu só vislumbro nesses encontros
uma tosse de fundo nervoso, que é a seguinte: estamos todos ferrados na Lava Jato e vamos usar outros assuntos como pretexto público. Mas volto a dizer, a tosse de fundo nervoso que une SCAF e Temer é o escaralhamento na Lava Jato. Olha aí, Augusto, um governo que já vem aí trôpego aí, preocupado em se livrar das denúncias, faz mais um movimento no sentido de tentar amenizar a situação e enquanto isso o país, né, vai ficando, embora o governo diga que está tudo sob controle, as reformas estão em andamento. Qual que é a tua opinião sobre esse encontro aí, mais precisamente, né, do nosso presidente, o Michel Temer e o Paulo Scaff, o presidente da Fiesp? Bom, nos Estados Unidos, né, o presidente em fim de mandato, que já praticamente não manda mais nada, é chamado de pato manco. Aí esse é o encontro de dois patos mancos. O Scaff, desde que se tornou político do PMDB e não percebeu que ser presidente da Fiesp pode ser mais importante do que governador do estado, desde que ele entrou nessa confusão política, nessa geleia geral que é o PMDB, ele deixou de representar os industriais e empresários paulistas. O Temer também já se tornou pato manco há algum tempo. Então, encontro de dois patos mancos pode resultar no quê? Em nada. Ô Edgar, eu gostei que a Luciana aí disse o motivo pelo qual o Temer tá bravo com o Henrique Meirelles. Eu pensava que era aquele cochilo. Ela disse que não. Então, o Henrique Meirelles está dormiu na cúpula do Mercosul, lá na Argentina. Está bravo com ele está certo. Vamos falar aqui, pessoal, vamos falar do principal algoz do presidente Temer. O problema é saber, né, quem é essa figura aí, né? Tanta gente. Estaria eu falando, vamos lá, o que vocês acham do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot? Pode ser? Do Lula? Da Dilma? Mas acho que no momento o principal é ele, sim, o homem-bomba da República, o Joesley Batista, dono da JF, escreveu um artigo ontem na Folha de São Paulo. Eu queria que vocês aí, Augusto e Tonholi, comentassem pra gente, mas antes da gente partir para o conteúdo dessa matéria, desse artigo do Joesley na Folha, queria que vocês ouvissem aqui a reportagem do nosso companheiro aqui da Jovem Pan, o Vitor Brau. Vamos ouvir. O empresário Joesley Batista fez um longo desabafo neste domingo em um artigo publicado no jornal Folha de São Paulo. No texto, o dono da JF afirma que renasceu no último dia 17 de maio, quando foi divulgado o conteúdo da delação premiada. Ele conta que no mesmo dia, um dos filhos dele fazia aniversário de 12 anos e que a filha tomou conhecimento de episódios de embrulhar o estômago junto com milhões de brasileiros. Naquele momento, Joesley diz ter sentido medo, preocupação e angústia. O empresário criticou a abordagem da imprensa sobre o caso. Disse que de uma hora para outra passou de maior produtor de proteína animal do mundo, de presidente do maior grupo empresarial privado brasileiro, a notório falastrão, bandido confesso e sujeito bizonho. Na visão dele, foi construída a imagem perfeita de um irresponsável e aproveitador que tocou fogo no país, roubou milhões e foi curtir a vida no exterior. Joesley declarou que as imagens dele e da família embarcando no Aeroporto Internacional de Guarulhos foram tiradas do circuito interno e exibidas na TV como se estivessem fugindo. Alegou que decidiu ir para uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos, longe da curiosidade alheia, para proteger a integridade física da família. Ele afirma que tem sido alvo de diversas mentiras, de que estaria protegendo o ex-presidente Lula, de que teria ganhado milhões de reais com especulações financeiras e de que teria editado as gravações. Joesley reforça, no entanto, que a maior das mistificações foi a de que ele teria estragado a recuperação da economia brasileira. Ele sugere que ela não é tão frágil a ponto de ter que baixar a cabeça para políticos corruptos. O empresário indicou ainda que passou a ser atacado por políticos que até então se beneficiavam dos recursos da JF em campanhas eleitorais. Ele afirma que desde 17 de maio está focado na segurança da família e na saúde financeira das empresas para continuar garantindo os 270 mil empregos gerados por elas. É por isso, segundo ele, que foi adotado um agressivo plano de desinvestimento que tem tido até aqui considerável êxito. Joesley Batista encerra o texto dizendo que não resolveu escrever o artigo para se vitimizar, porque jamais fez isso, mas sim para acabar com mentiras e folclores, para dizer que é feito de carne e osso e para entregar ao tempo a missão de revelar a razão.
Olha aí, vejam só, reportagem do nosso companheiro Vitor Brown aqui da Jovem Pan, Augusto Tonholi. Embora ele tenha afirmado, aí, ou pelo menos tentado afirmar que não está se vitimizando, só eu que estou achando o cara rico e esperto aí para se vitimizar dessa maneira aí. Ele está querendo receber, acho que uma medalha especial da Ordem do Rio Branco, né, por patriotismo. Mas ele é só um forte candidato ao posto de bom ladrão. Tem vários aí na parada. Esse cara é exatamente o que ele escreveu. E não desmentiu, não conseguiu desmentir. É isso mesmo, ele só não é o que ninguém disse que ele era, né? Ele não estragou, né? Ele não estragou a economia brasileira. Ele prejudicou as empresas dele, por consequência, você pode ter um aumento de desemprego localizado, mas ele foi acusado de fazer meia delação, é isso que ele não explica. Ele foi acusado de ter se transformado o candidato a campeão nacional, se tornou dependente do BNDES, cresceu para burro com dinheiro, nosso dinheiro, não explicou nada, não disse porque não contou, não fez nenhuma revelação envolvendo Lula, Dilma, etc. e tal, porque só tirou para um lado, e é isso aí, ele está se escondendo por quê? Porque o povo deve abraçá-lo, se encontrar na rua, deve agradecer, quer dizer, é muito cinismo, ele fez exatamente isso, tocou fogo no país e foi para o exterior gastar o dinheiro dele, graças à delação premiada que ele conseguiu com o Janot. Ô, Tonholi, e aí? É um cara que tenta se desfazer de certa parte do patrimônio, vendendo aí coisas, acusado de receber um prêmio enorme pela sua delação, vivendo fora do país, né? E se dizendo que ele não, na verdade, ele não é esse vilão aí que estão pintando dele. Eu acho que esse cara merece o prêmio da Academia Brasileira de Letras por ter construído o maior pleonasmo da língua portuguesa ao dizer que ele é um homem de carne e osso. Foi um gênio nesse trecho. Agora eu queria lembrar o seguinte. No governo Fernando Henrique, o BNDES, como citou Augusto, repassou de empréstimo 150 bilhões. No governo Lula, esse valor subiu para 632 bilhões. O Lula escolheu alguns próceres para serem exemplos do capitalismo mundial brasileiro. Escolheu o Joesley, escolheu o Ike. Bom, claro, monstros de laboratório criados por dinheiro do BNDES. Por que o Joesley resolveu falar? Porque se ele não falasse ia ser pior. Se você pegar os dados, você tem na Lava Jato, deflagrada em março de 2014, 158 pessoas que fizeram delação premiada. 80% delas estão na rua, não foram presas. Então a única saída dele foi falar o que lhe desse na veneta. A única saída. Agora, a pergunta é, se você fizer uma análise linguística, quem está se vitimizando mais? Ele ou o Temer? O discurso parece o mesmo. Os dois se dizem vítimas. Me parece... O discurso do Joesley não parece ter sido feito por uma outra mão, porque está meio pobre mesmo, né? Eu, se eu fosse assessor dele, jamais deixaria ele falar que ele é um homem de carne e osso. O cara só pôs o português ali em ordem, não tem argumento, né? É um revisor que ele teve, não teve um redator. O Augusto, a gente queria que ele explicasse como a JBS se tornou uma campeã nacional em tão pouco tempo, e ele, nesse texto, ele dedica meia linha a falar assim, me acusam de ter protegido o Lula. Outro fato interessante no começo do texto... E não disse porque não protegeu. Ele dedica quase um parágrafo a dizer assim, a imprensa tá me acusando de, depois de ter firmado a delação, ter ido curtir as delícias de Nova York. Aí eu acho interessante que ele fala, eu não estava em Nova York, eu estava numa cidade no interior dos Estados Unidos. Já tá num casebre. Aí né? Sim, né? Aí já tá num casebre pedindo dinheiro. Vamos girar aqui agora, 10 horas 17 minutos, horário de Brasília.
Morreu ontem de infarto aos 66 anos o ex-goleiro da seleção brasileira, Valdir Pérez. Convocamos ele, Mauro Betting, para vir aqui no Morning Show falar um pouco, brevemente, dessa carreira brilhante do Valdir Pérez aí, que teve, se eu não estou enganado, me corrija, Mauro, o grande momento da carreira no São Paulo, né? Bom dia. Bom dia a todos. Começou na sua Ponte Preta, Edgar. Na minha Ponte Preta, você tá me provocando já. Ele jogou no Bugre em 85. Exatamente. 86 Depois ali. do América de Rio Preto, jogaria ainda pela Lusa, pelo Corinthians, voltaria a Macaca para encerrar a carreira em 89, mas foi no São Paulo de 73 a 84 que viveu o auge, jogou 617 vezes, só foi superado em partidas na meta do São Paulo pelo Rogério Ceni, que superou todos os recordes do São Paulo e da história do futebol. Mas foi um baita goleiro, terceiro goleiro da Copa de 74 do Brasil, o goleiro reserva do Leão em 78 e titular em 82. Muito se discutia à época que o Leão no Grêmio fosse ou estivesse melhor, e era mesmo. Mas o Valdir tomou um frango no primeiro jogo do Brasil naquela Copa de 82 contra a União Soviética e depois todos os gols indefensáveis, fez ótimas defesas na penúltima partida contra a Argentina e era o goleiro que tomou os 3 gols do Paulo Rossi no Sarriá. Mas eu posso dizer, como um cara que torceu a vida inteira contra o Valdir Pérez, à exceção daquele time maravilhoso de 82, foi um privilégio torcer contra esse cara. Porque você vê o tamanho dos rivais quando você os enfrenta. E o Valdir, infelizmente, infelicitou meu time por muito tempo. E é daqueles que, pela trajetória, pelo que construiu, né, durante a carreira, na profissão, virou referência para muito goleiro hoje. E principalmente uma grande geração de São Paulinos, a geração anterior às conquistas mundiais e Libertadores, do próprio Rogério Ceni também. A gente está vendo aí fotos dele pelo São Paulo em 77, foi o goleiro do primeiro título brasileiro e tinha uma particularidade, era um grande defensor de pênaltis, mas mais do que isso, eu já vi outros muito melhores que eles para defender pênaltis, mas para azucrinar, apoquentar um batedor como ele não tem igual. Contra a Portuguesa, em 75, ele defendeu 2 e encheu o saco dos batedores. E foi o ápice, foi contra o Galo em 77, em março de 78, no Mineirão. Ele encheu tanto o saco dos caras que os caras erraram os 3 pênaltis. Ele nem precisou sujar a roupa para lavar a alma da torcida tricolor. Faz parte a catimba, esse tipo de catimba. Esse era impressionante. É. Não, ele passava a mão no jogador, falava, olha, imagina você perder pênalti, eu cato todo, você vai chutar para fora. E os caras perdiam. Podia ser o Dalai Lama batendo o pênalti, podia ser um iceberg o cara lá e perdia. O Valdir era impressionante nesse aspecto e nos deixa aos 66 anos. Tá aí, novo, né? 66 anos apenas, vítima de um infarto e tal. Morte aí lamentável do Valdir Pérez, grande goleiro aí, que tem todas essas credenciais que o Mauro trouxe pra gente aqui. Queria aproveitar a tua presença, Mauro, pra falar da novela, de um outro assunto. A gente falou, vale a pena ver de novo. A gente falou com o Espímpolo aqui a semana passada. Espímpolo deu parecer, queria te ouvir a respeito dessa transação, ou possível transação do Neymar pro PSG, o Paris Saint-Germain. Sairia ele mesmo do Barça? Seria esse o momento? 222 milhões de euros, o que está por trás disso, Betinho? Pois é, o que está por trás é o seguinte: em dezembro do ano passado, o staff do Neymar, basicamente o pai dele, já conseguiu fazer o plano de carreira, de vida e de aposentadoria pro Neymar. E ele já tem garantido hoje, aliás, desde dezembro do ano passado, o mesmo padrão de vida até os 85, 90 anos de idade. Não precisa ganhar mais nada. Só que ele já tem investimento, ele já está garantido. Palavras do pai do Neymar. Tá sussa, né? Então tá sussa. E os Parça também. Os toys também. É a melhor profissão do mundo, mas é acho ser que toys. com muito menos ele já tá garantido. Pois é, eu até perguntei, não vou aqui citar porque eu não gosto de falar isso, mas quanto seria o seu básico, Neymar? né? O básico. E o básico dele, evidentemente, para o sultão de Brunei é algo parecido. Mas enfim, tá garantido, legal. E agora viria uma garantia, porque ele vai ganhar mais do que o dobro se ele assinar aquilo que já está apalavrado. Está apalavrado, está. Mas os jogadores do Barcelona têm tentado virar o jogo. Ontem o Gerard Piqué, o mesmo que já catou a Shakira, também manteve, por enquanto, o Neymar na Catalunha. Ele disse até na postagem, se queda, ou seja, fique. Fique aqui. Por eles cara pode convincente, ser. Né? Shakira. Piqué, a Shakira convence, né? O Waka Waka, ele é bom, né? O Waka Waka, Chaka na Buchaka e segue o jogo. As onomatopeias. Agora, se ele vai conseguir, não sei. Até porque o Daniel Alves também teria trocado o City, que estava praticamente acertado pro Paris Saint-Germain, porque o Barça falou, tô chegando pro Neymar. Então assim, hoje o Neymar ainda vai pro PSG, mas essa aparição dos jogadores do elenco, Piqué e outros, como o próprio Messi e Suárez, que são muito amigos do Neymar, tem um grupinho de WhatsApp que eles se falam sempre e continuam se falando, e pelo que o Neymar fez sábado, um golaço contra a melhor defesa do mundo, que é da Juventus,
também tem esse outro lado. Mas nunca, desde que o Neymar pintou em 2006, ele quase foi pro Real Madrid, pela primeira vez há uma possibilidade real mesmo, ou digamos real não, porque ele é o Real Madrid, a possibilidade, digamos, factual dele trocar a Catalunha por Paris, o que convenhamos não é ruim. Pra carreira eu não acho legal, mas pra vida dele e dos octonetos dele não vai ser problema. Falado. Ô Mauro, frente a tudo isso que você traz pra gente de informação, nada disso tem valor. Porque agora quando eu olho pra Paulinha, eu vejo que o que realmente interessa a falar desse craque, ô Betinho, é que o cara... Eu que entendo muito de futebol. É que A gente também não entende, Paulinho, você É que sabe? o cara tá amicíssimo, tá conhecendo melhor, mais próximo de Demi Lovato. Será que tá rolando isso? é namoro ou amizade Não sei, essa eu tô história? desesperada pra saber. Tô tentando ligar pra amiga, pra Demi, pra ver se ela me dá uma info, mas ela tá sendo bastante discreta. Ela está solteira, não é? Namorava um outro brasileiro. Acho que ela gostou desse tempero, entendeu, Edgar? Namorou ali o brasileiro, uma coisa meio de MMA, né? Aí o que aconteceu? O Neymar postou ali no stories dele do Instagram, elogiando a música nova da Demi. Agora no começo de julho, dia 19, que ela lançou. Olha, gostei, pôs @ tal. E aí ela foi no fim de semana. Mas quando ele gosta do Justin Bieber, você não fala nada disso, Paulinha. Não, ele ficou amigo Mas é dele. parça, tal. Eu acho que pode ser parça, mas do eu quero que Thiaguinho. seja namoro. Porque depois da Você tá Bruna shippando, Marquezine, ele não pode baixar, entendeu? Tem que ser da Bruna pra cima. E a Demi Lovato é maravilhosa. É linda, Você é tá cantora, é shippando os jovem. dois? Eu quero shippar e o chip que eu acho que fica bom pros dois, que era Brumar, né? Sim. Sim. Agora eu acho que tem que ser Neide, Dona Neide. né? Hashtag Neide, né? Vai. Que eu acho que fica Ney bom. Lova. Tem o Y lá pra dar um charme e tal. Agora, tá rolando ou não tá? Não sabemos. Sabemos que ela foi lá, ela curtiu, ela também pôs no Stories, comemorou os O gols Mauro do deve Neymar saber e e tal. tá em silêncio aqui. Não, Eu acho dessa que não ele sei. Coisas já a deve revelar. saber. Eu posso dizer, até pela proximidade com o Neymar, eu fiz a autobiografia dele, a gente fez uma entrevistão pro Playboy também, a gente tem uma relação muito boa, é que Bruna Marquezine é a titular absoluta do Neymar. Olha Quem realmente o toca mesmo é a Bruna Marquezine, isso já era no ano passado e agora também ficou. Então, aguardemos. É quem vai decidir se ele vai pra Paris ou fica em Barcelona. Pois é, eu Você acho acha que é Dona Bruna quem vai dar? Quem vai dar a martelada final? Acho que eles vai ouvir as duas e Ainda é pensar o Neymar, bastante. o Júnior, porque pelos pai e pelo empresário ele já teria ido pro Real Madrid, teria ido agora pro PSG. É o Neymar que define o futuro Eu não sei não, dele, olha, tem o uma Júnior. notícia aí que não se confirma, mas parece que Demi Lovato teria afirmado em suas redes que o local preferido dela, a cidade preferida é Paris. Cidade Luz? É Paris. Mas você acha que Aí tá tem. rolando? Só pra dar pra confundir. Ai, eu não sei, eu tô Não muito sei se é confusa. verdade isso, tô mas é- confusa, mas eu Piquet, acho ela demais. Shakira, Eu pensei que você ia Neymar falar e Demi Santos. Lovato. Aí o Messi tá muito bem Boqueirão. casado, o Soares também. Podia arrumar também uma outra cantora aí, sei lá, a Joelma pra quem? Aí ninguém quer, eu acho. Não, o Chimbinha também não quer. Ô, Beth, jamais, né? Você imaginou que fosse tratar desses assuntos também aqui? E porque parar na Joelma e no Chimbinha, realmente eu não imaginava. Agora é o seguinte, hein? Quem falou bem, fez o primeiro elogio ali, foi a Demi em relação ao Neymar, né? Começou o Neymar, com ela. É, o Neymar, Ela que levantou a bola na o área. Neymar é mais elogiado que o Edgar nos tempos de VJ da MTV. Imagina, eu Mas sou ainda nada. hoje, opa. Sou nada. Ó, Maurão, obrigado, meu querido. Prazerzaço, foi legal não saber de toda essa história do Demi. Você tá chipando os dois então. Sabe a Paulo? primeira- eu acho que a gente primeira pode chipar palavra? como Neide e se rolar, eu Mauro. acho bom. Primeira Qual palavra palavra? que ele disse quando a viu? Demi. Vamos ficar pela metade, eu Demi em francês. Um Pronto. abraço, Meu Mauro Deus Betti. do céu. Melhor você se retirar do recinto. Desculpa qualquer coisa, Mauro. Não é com o Toyota. Vamos lá, olha aqui, ó. Use a tecnologia para transformar o seu futuro com a graduação à distância Univeritas. Você pode estudar pelo celular, tablet ou computador. Pode rever as aulas quando quiser e interagir com os professores. A Univeritas faz parte do grupo Ser Educacional, um dos maiores do Brasil. Acesse o site univeritas.com, consulte o polo mais próximo e aproveite essa oportunidade exclusiva. Matrícula por apenas R$ 49,90. Univeritas chegou para transformar. Agora 10h30, horário de Brasília. A graduação à distância Univeritas vai transformar seu futuro com um modelo de ensino humanizado, porque os professores estão mais próximos dos alunos. O Fábio está na boa em casa, numa webconferência. Humanizado porque tem tutor guardião. A Paloma sempre fala com ele quando está com dúvidas. E a Silvia
faz graduação à distância Univeritas porque sabe que ao se formar, ela vai ter um diploma reconhecido pelo MEC e pelo mercado. Univeritas chegou para transformar. A graduação à distância Univeritas vai transformar seu futuro com um modelo de ensino humanizado, porque os professores estão mais próximos dos alunos. O Fábio está na boa em casa, numa webconferência. Humanizado porque tem tutor guardião. A Paloma sempre fala com ele quando está com dúvidas. E a Silvia faz graduação à distância Univeritas porque sabe que ao se formar, ela vai ter um diploma reconhecido pelo MEC e pelo mercado. Univeritas chegou para transformar. O sargento Hudson Silva de Araújo morreu ontem após ser baleado durante uma ronda na comunidade do Vidigal, na zona sul do Rio. Com índices de violência cada vez mais altos, a cidade se transformou no paraíso dos delinquentes. Tiago Muniz está aqui com a gente, nosso companheiro, repórter aqui da Jovem Pan. Tiago, nos próximos dias as tropas das Forças Armadas devem chegar ao Rio de Janeiro para tentar contornar essa crise de segurança. E quais os detalhes você traz para a gente? Bom dia. Devem chegar, Edgar. Bom dia a todos. Depois de o mínimo que dá para dizer, uma malfadada reunião entre representantes do governo federal e do governo estadual do Rio de Janeiro, em Brasília. Reunião que acabou, acho que vale a gente destacar, uma dura manchete do jornal O Globo do Rio de Janeiro, que enumerou todos os participantes daquela reunião e colocou, entre outros, na manchete, no texto da manchete, Temer, Maia, Pezão, Jungmann, todos os listados não conseguem resolver o problema da segurança do Rio de Janeiro, não conseguem apresentar uma solução viável e, para piorar, o governador do Rio de Janeiro, nessa reunião, ele acabou fazendo o anúncio de algo que já estava colocado. Então, dá uma noção do quanto que as autoridades, aparentemente, não têm noção do controle que devem tomar, do pulso que devem tomar, para efetivamente tentar consertar essa situação. Porque o Rio de Janeiro ele vive uma situação de, ao mesmo tempo, penúria financeira que incapacita toda o pagamento efetivo das forças policiais de tudo, mas isso se sente muito nas forças policiais. Não há condição de trabalho adequada para os soldados, para os oficiais da Polícia Militar e também para a equipe de investigação da Polícia Civil, que é extremamente importante. E se vê um cenário, ao mesmo tempo de, vamos colocar duas referências para o nosso ouvinte. De um lado, você vê um cenário de Atenas, há alguns anos atrás, de protestos, de condição financeira muito complicada, e de outro, talvez, os piores dias do que nós tivemos na Colômbia, em Medellín, em termos de insegurança. Eu sei que a comparação ela é um pouco exagerada, mas é a noção que se tem. E é bom a gente dizer, nós chegamos a esse número horroroso de 91 policiais militares mortos ao longo desse ano de 2017, mas ele é uma amostra da situação que todo mundo no Rio de Janeiro encara. A gente tem tido cenas de verdadeira barbárie mesmo, de gente que foi baleada antes mesmo de nascer. Então, realmente não é simples a solução do Rio de Janeiro. A gente até pergunta quais são os próximos passos tomados pelas autoridades. São passos erráticos, a gente tem aí a expectativa da inclusão das Forças Armadas, mas ainda é uma estratégia muito descoordenada pelo que se vê, com vítimas em todos os setores da sociedade, e infelizmente nós temos aí a 91ª baixa entre policiais militares. Esse sargento da Polícia Militar, ele trabalhava na região do Vidigal, que inclusive passa por uma operação na manhã, passou já na manhã de ontem, esse crime foi na madrugada de domingo, passou ao longo do dia de hoje, policiais continuam na região do Vidigal na manhã de hoje, e não foi o único caso do fim de semana. Nós tivemos também morto na sexta-feira o policial militar Fabiano de Brito Silva, de 35 anos. O corpo dele foi enterrado no sábado, aí depois de uma tentativa de assalto na Baixada Fluminense. Então, infelizmente é esse tipo de notícia que a gente traz da cidade maravilhosa, que viveu um boom tão interessante de visitantes, de coisas acontecendo na cidade após o período olímpico, mas que infelizmente se revela uma situação extremamente complicada após a festa que nós testemunhamos. Parece a tragédia anunciada, né? Porque se você pegar o tripé, todos os políticos, a grande maioria dele, né, gosta de colocar em evidência durante as campanhas o tripé segurança, educação e saúde. Quer dizer, é impossível nesse momento em que se vê um governo enfiado até afogado em tramóias,
paranoias em corrupção, é você dissociar as questões das verbas numa classe, tanto a policial, quanto a dos professores, quanto a dos médicos, desvalorizada, que recebe pouco, que não tem treinamento. E onde acontece essa crise é onde o governo paralelo do crime vai crescer. O Rio de Janeiro é uma tragédia anunciada já há muito, né? E agora, com essa participação em Brasília, atabalhoada, né? Que aí depois tentaram até, Thiago, colocar um pano quente ali. Não, mas ele não é um especialista em segurança. Exatamente, era esse ponto que eu ia colocar. Nós temos aí um governador que, por não ser um especialista em segurança pública, não tem que apresentar resultados, não tem que saber que tem que ter policial na rua, estudar, que né? não tem que ter polícia equipada. São declarações que mostram o estado, o descalabro das coisas. Tá certo. Obrigado pelas informações. Thiago Muniz com a gente aqui no Morning Show. Paulinha, daqui a pouco a gente vai falar sobre o cantor Seu Jorge, que foi vítima de racismo nas redes sociais, né? É uma pauta que motivou, inclusive, a nossa hashtag de hoje, né? Como é que tá a interação dos tuiteiros aí do Morning? Olha, a hashtag racistas não passarão. Tem um monte de gente já participando, inclusive a gente tá votando na tag que a gente mais gosta, se é hashtag Brumar ou hashtag Neide. Entendam como quiser, podem participar aqui também. E temos alguns espiões aqui no estúdio hoje, um pessoal do Twitter, se eu não me engano, que participa Quem é essa galera aí, Paulinha? Karina, Gil Pio, vou falar os nicks, né, que eu sei. E Rafael Zandoná, são todos candidatos à presidência do Morning Squad, que estão todos os dias com a gente aqui, ajudando a emplacar as hashtags, estão aqui em estúdio, estão denunciando o que acontece no break, estão falando de tudo. Então, se você quer saber, vai pra tag, hashtag racistas não passarão. Os squads é sempre muito bem-vindo aqui no Morning Show, viu? Obrigado pela presença de vocês. Valeu, Thiago, mais uma vez, obrigado. Vamos para um destaque internacional agora. Há uma semana da votação para escolher uma assembleia para reformar a Constituição da Venezuela, o governo de Nicolás Maduro e a oposição voltaram a trocar acusações nesse domingo. De um lado, os opositores falam em boicote e convocaram uma greve. Do outro, Maduro ameaça prender juízes nomeados pela oposição e diz que manterá a Constituinte. O presidente se refere aos 33 magistrados escolhidos pelo parlamento, de maioria oposicionista, para substituir os colegas da Corte Máxima do país, que é controlada pelo líder bolivariano. Maduro chamou de usurpadores e disse que eles serão presos um a um. Vamos lá, Augusto e Tonhori, quero o comentário de vocês a respeito disso. Não sei se a crise da Venezuela tem solução. O que eu posso afirmar é que uma solução a curto prazo inexiste, né? Bom, eu estive falando isso aqui, ainda bem que ele bebeu, eu não, porque eu pude guardar as datas, com um advogado chavista aqui em São Paulo. E ele me falou o seguinte, olha que legal o argumento, que o Maduro está sendo deposto pela CIA, pela Central de Inteligência Americana. Aí as conspirações começam a brotar. E olha o que ele fala, olha aqui o discurso que os caras têm pronto. A CIA derrubou o Getúlio Vargas do Irã, o Mossadegh, em 53. Derrubaram o Jacobo Arbenz na Guatemala em 56. Deram o golpe no Brasil em 64. Fizeram a junta militar na Argentina em 76. Invadiram a ilha de Granada em 83. Invadiram o Iraque em janeiro de 91. E, por fim, inventaram que havia armas químicas no Iraque e se tiraram o Saddam Hussein sem ter armas químicas. Portanto, nosso comandante em chefe, quando ele falava comandante em chefe, ele fazia assim, Augusto. Ele passava os dedos aqui nas dragonas, né? E falou, nosso comandante em chefe está sendo deposto, como esses governos democráticos foram depostos. Olha o que eu ouvi. E aí, Augusto? É uma loucura, né? A Venezuela, o que me chama a atenção é o apoio do PT ostensivo no Foro de São Paulo a isso aí. Então está evidente que o Brasil do PT sempre sonhou com a possibilidade de se transformar numa grande Venezuela. E o sonho deles não é trocar juízes. A Venezuela está fazendo agora também isso. O sonho do PT era eliminar a oposição e acabar com essa divisão de poderes e acabar com os outros poderes. Você fica só com o executivo mandando.
o Maduro é um ditador em gestação há muito tempo. A oposição venezuelana está conseguindo retardar esse processo, que pode desembocar numa ditadura real, de fato, completa. E o PT apoiando. Vai vendo as semelhanças que existem, como são ostensivas, e do que escapamos. A queda da Dilma já se justifica em si. Porque se ela continuasse, chegaríamos a isso aí. Ô Augusto, na semana passada você disse que quando um país ataca a democracia, como é o caso lá apontado por você lá na Venezuela, é importante haver intervenções. E agora nessa reunião do Mercosul no fim de semana, a minha visão é que as críticas à Venezuela foram bem amenas, né? Bastante. Na hora H... Eles sempre argumentam a mesma coisa. Não, porque vamos prejudicar todo o povo venezuelano que também está sofrendo. Eu gostaria muito de ser venezuelano e sofrer com uma intervenção internacional dessa que é prevista na legislação, na regulamentação dos organismos, né? Tipo OEA, ONU, essas coisas, porque é a hora de você salvar os democratas aí do massacre que se aproxima. Eu não estou sendo... nem um pouco apocalíptico, não, mas você tem as milícias chavistas sob controle do governo, você tem o exército também todo tomado pelo governo, a chefia pelo menos, e você vai ter massacres. É isso que está acontecendo, porque você tem crimes de pensamento que só existem em ditaduras, não é uma democracia. Né? É uma ditadura que está chegando quase lá. Nós não podemos admitir esse final infeliz para o povo venezuelano. E essa intimidação dele contra os juízes aí é café pequeno diante do todo, né? O que se espera? Vou prender um a um, ele diz. O que se espera de um cara? Quer dizer, a Dilma ouvia o Lula, já não é grande coisa. Agora, esse aí ouve um passarinho que se apresenta com o nome de Chaves e dá conselho para ele, o Maduro. O Maduro é doido, né? Agora, é um louco dirigido, ele sabe o que quer. Fala, Tonholi. Bom, queria lembrar onde estão indo parar todos os países que subscreveram o Foro de São Paulo, fundado em 1990 pelo Lula e pelo Fidel Castro. O chavismo e esse cidadão, né, Augusto, o ex-presidente do Peru que foi preso, o Ollanta Humala, que foi preso por receber grana da Odebrecht e é um dos subscritores do Foro de São Paulo. É para onde está indo essa criação de ligamento internacional que saiu da cabeça do Lula. Exatamente. Agora 10 horas 47 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Seguindo com o Morning Show dessa segunda-feira, Arcon, parece que estão iniciando aí a regularização, né, da emissão de passaportes. O que você tem aí de informação pra gente? Uma mega operação, Edgar, fazendo um registro aqui. A Casa da Moeda, a partir de hoje, realiza uma mega operação por tempo indeterminado para zerar a fila de 175 mil passaportes que deixaram de ser emitidos pela Polícia Federal no país. A gente já tratou disso aqui nas últimas semanas. A Casa da Moeda é uma empresa estatal responsável por imprimir o documento no país. De acordo com o órgão, seus servidores vão trabalhar 24 horas por dia nos 7 dias da semana a partir de hoje. Todos os custos extras da operação serão arcados pela própria instituição. A Casa da Moeda estima que o esforço vai pôr fim à fila de espera nas próximas 5 semanas. As entregas seguirão ordem cronológica. O solicitante que pediu primeiro receberá o passaporte primeiro. Então, essa informação dessa mega operação aí, muitas pessoas estavam aflitas, né, em relação à emissão do passaporte. Agora a gente tem essa boa notícia, Edgar. Bom, é aquela barbeiragem, né, pô? Você pega um período onde as pessoas estão mais precisando emitir passaportes, período de férias, tudo aí, tudo bem. Tem a questão técnica, a verba destinada a isso, pode ser discutido e aprofundado, mas é lamentável, né, que isso ainda aconteça, né? O governo desorganizado, né? Pega o dinheiro de uma coisa, o dinheiro que seria destinado a isso, emissão de passaporte, vai parar em outro lugar. Vai parar com um deputado que ele tá querendo comprar. Exatamente. Vamos lá, falando em
grana, falando em despesas do ator Johnny Depp foram reveladas em um processo judicial contra os gerentes que cuidam das finanças dele. Olha, é cada extravagância. Não tá fácil ser Grande Johnny Depp. Johnny Faz Depp, tempo que não tá fácil, né? E aí? Desde as acusações de agressão, a ex-mulher, que ficou tudo meio mal explicado, né? Se rolou ou não rolou mesmo, apesar de que tinha foto, enfim. Aí depois, essa história. Os administradores falaram que ele estaria à beira da falência. Aí ele foi lá e processou os caras. Aí vamos ver aqui qual que é a situação. A gente está descobrindo alguns gastos que ele fazia. Por exemplo, ele era muito generoso. Para a filha dele, ele desembolsou 7 mil para comprar um sofá que era do set de filmagem do Keeping Up with the Kardashians. Aquele sofá que as Kardashians sentam, ele comprou, deu pra filha, que deve 7 mil? ser fã, sei lá. É valorizado. 7 mil dólares. É valorizado tá o de sofá. boa. Não, tá mas de tá, boa. isso aí eu achei normal. Tem coisa que eu achei aqui dentro de um padrão de 7 mil vida tá de ok. estrela também. Por exemplo, comprar bolsas de marca aí em Beverly Hills, gastar 17 mil dólares. Para uma estrela de Hollywood, essas bolsas realmente são muito caras na loja Prada que eles citam. Tá bom, tá até normal. Também gastou 7 mil no Tom Ford, que é um estilista famoso. Até aí, né, a gente fala, tudo bem. Aí começa uma coisa assim, digamos assim, mais parruda, né? Da loucura das estrelas. Por exemplo, 3 milhões de dólares, um pouco mais de 3 milhões de dólares, para explodir de um canhão as cinzas do autor Hunter Thompson, em Aspen. Aí já, né? Uma coisa maravilhosa. Uma coisa assim, tipo, que a gente sempre quis fazer. Excentricidade. Tonholi acenou com a cabeça aqui que tudo certo. Não, é porque o Johnny Depp é muito fã do Hunter S. Thompson. A gente percebe, né? Gastar Tanto 3 milhões. Ele viveu, ele fez o filme Medo e Delírio, Fear and Loathing em Las Vegas. E ele escolheu Aspen porque o Hunter Thompson morava em Snowmass, ali do lado de Aspen. Agora, Paulinha, vamos lembrar uma coisa. O cara tem bom coração. Ele veio no Rock in Rio aqui em 2015 e doou a grana do show com Hollywood Vampires para 200 aparelhos de ouvido para criança. Ele mesmo instalou. Ele não tá nem aí com dinheiro. Tem mais gasto aqui Qual se é eu o quiser cachê citar. dele por filme? Alguém aqui sabe quanto ele ganha? Então, eu Já acho que ganhou? também depende do faturamento do filme, né? O problema do Johnny Depp ultimamente é que essa história de ter agredido a mulher não pegou bem. não E os pegaria últimos com filmes ninguém. dele também não estão indo muito bem de bilheteria. Tá? Piratas do Caribe já tá um pouco desgastado, enfim. Mas ele continua sendo uma grande estrela que gasta, por exemplo, 500 mil dólares em taxas de aluguel de armazém só pra pôr as Guardar as coisas que ele coisas. compra, né? Que Pô, ele tem uma pede pra uma coleção. empreiteira. E ele também gasta milhões pra manter uma ilha que ele tem nas Bahamas. Aí, o que ele fala a respeito aí desse processo? Ele fala que os caras gastaram 10 milhões de dólares por conta do orçamento dele, sem avisar. Ele quer uma indenização de 25 milhões de dólares. Ele diz que dane-se como ele gasta o dinheiro dele. Ele gasta como ele quiser. Eu também concordo com isso, que nem o Tonholi falou. É verdade. Quer doar, quer pagar 1 milhão? Faz o que você quiser, querido. O dinheiro é seu. Agora, o que o pessoal da administradora diz? Diz que ele gasta 3 milhões de dólares por mês para sobreviver. E que ele não poderia. Que isso tá fora do orçamento de 3 milhões de dólares mensais. E que ele também teria gasto aí um dinheiro no cartão de crédito da empresa e deixado para os caras pagar. Enfim, que não é tão fácil assim lidar com o Johnny Depp. E que se ele está à beira da falência, a culpa é somente dele e das extravagâncias dele. Agora vai ficar essa briga, Ed, e a gente só vai ficar descobrindo essas coisas incríveis, maravilhosas, que infelizmente a gente nunca vai poder comprar. Beira da falência com as cifras milionárias que você coloca aí, né? Queria eu estar na beira da falência com a grana dele. É o pessoal do Petrolão que lida com bilhões. Tomaram isso da gente. E não vivem a vida que o Johnny Depp vive, né, Augusto? Não tem charme Não nenhum, tem charme né? nenhum. São ladrões gananciosos aí que não conseguem gastar esse dinheiro que eles roubaram, nem que eles vivessem 200 anos. Ô, Paulinho, deixa eu te perguntar, o que você e sua família fariam com 1 milhão, já que a gente tá falando de grana, 1 milhão de reais, hein? Você E aí? sabe? Argentina, vai pra Argentina. Eu tenho uma lista maravilhosa Bariloche, de 1 Bariloche. milhão de coisas que eu faria com 1 milhão de
R$17 e nenhuma inclui a Argentina. Impressionante. É muito maravilhosa a minha lista. Bom, vai pensando aí. Aliás, supuesto. ouvinte, se você também não faz ideia aí, é bom já ir fazendo planos, começar a se planejar. Com a promoção Johnson & Johnson Domingo em Família, você pode concorrer a R$10 mil todo domingo e R$1 milhão no final da promoção, Paulinha, né? Demais? Maravilhoso, tô esperando, tô lá já. Brincadeira, hein? Olha aqui, é o seguinte, é simples, é só você comprar um dos produtos participantes, cadastrar o código no site da promoção e pronto, você já está concorrendo. Participe, para mais informações, vou dar o caminho para você aqui, ó. É só você buscar por promoção da Johnson no seu navegador e fazer o seu cadastro. É coisa boa e de repente, né, você pode ficar milionário aí do dia pra noite. Que maravilha. Participe. Agora faltando 1 minuto para as 11 horas, horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Essa é a promoção da Johnson. Uma promoção da Johnson pra família. São R$10 mil todo domingo e R$1 milhão chegando pra mudar sua vida. É a promoção da Johnson. A promoção do milhão da Johnson. A promoção da Johnson. A promoção do milhão da Johnson. O cantor Seu Jorge foi alvo de um ataque racista durante uma transmissão ao vivo no Instagram. Um internauta se referiu ao artista como preto de merda e disse que o mundo está infestado de pretos. Veja o quão desprezível pode ser o ser humano, né? Com essa afirmação, esse episódio lamentável. Vamos lá, Paulinha, conta essa história do começo pra gente. Pois é isso, imagina Seu Jorge lá. sempre faz umas transmissões ao vivo, Todos os né? artistas fazem, né? Agora é um dos que eu acompanho as canais dele. aí pra se comunicar. Você abre uma live e aí você pode ou responder perguntas ou dar o seu recado. Ele fazer faz o um que você som, quiser. mostra uma música nova. E aí ser xingado assim, né? Com essa história do anonimato, digamos assim, da internet, né? Vai nessa. Só que o Seu Jorge não deixou muito barato. E ele citou, inclusive, o nome é aqueles nomes de internet esquisitos, né? Da pessoa que tinha ofendido ele ali e tal. E aí o que aconteceu é que eu acho que os fãs do Seu Jorge, as pessoas sensatas que tinham um tempinho pra gastar, resolveram enxovalhar o cara com críticas, enfim, falando coisas pra ele. E daí o que aconteceu depois ainda, Ed, é que essa pessoa que ofendeu o Seu Jorge acabou entrando em contato com ele e trocando mensagens com o Seu Jorge, pedindo desculpas e, enfim, falando aí sobre a situação, o que aconteceu, por que ele escreveu aquilo, Que mostrando... desculpa ele deu, você sabe, Paulinho? Então, o Seu Jorge até explicou isso num vídeo que tem no Stories dele. Dá até pra gente ouvir o áudio do Seu Jorge, ele mesmo explicando o que aconteceu depois de tudo isso. É aqui, vamos ouvir, ó. Acabei de receber uma mensagem, não, várias mensagens, do menino lá que me ofendeu quando eu estava ao vivo na rádio, na rede, aqui do Instagram. Ele me mandou várias mensagens. Muitas delas foram me pedindo desculpa, dizendo que não é racista, que errou, que foi força da emoção. Me justificou aí a atitude dele com problemas que ele teve no passado com uma pessoa negra. E aí ele perdeu o controle. De verdade, eu não sei que história é essa, qual ele passou, nem quero saber. Mas conversamos um pouco, ele se mostra arrependido e ficou de publicar um vídeo pedindo desculpa a mim e a toda a comunidade negra. Com isso, eu quero pedir a vocês, meus amigos, obrigado mais uma vez, agradecer e pedir para que cessem as mensagens na página dele, porque, segundo ele não aguenta mais ser humilhado. E que a gente consiga exterminar o racismo, o preconceito, a intolerância da cabeça das crianças, dos jovens que estão chegando no mundo agora e confusas com essas informações. Peraí, Paulinho, antes de você seguir em frente... Grande Seu Jorge. Porque, olha só... Grande Seu Jorge. Passando o que ele passou, sendo agredido, ofendido aí, como foi, vem com uma mensagem dessa aí. Tem um bastidor aí pra dar. Vamos lá, Tonholi. Faz alguns anos eu toquei com o Seu Jorge uma música chamada Ensaboar Você. Você encontra no YouTube, Ensaboar Você. E a pessoa que nos aproximou pra eu gravar ali acabou contando que o que fez o Seu Jorge sair do Brasil foi que
um filho ou uma filha, não sei direito, foi vítima de racismo na escola que estudava em São Paulo e que ele não suportou mais e ele se apeou. Então não é a primeira vez. Não tem só esse caso. Tem outro caso também que na Itália ele entrou numa loja para comprar um instrumento e ele percebeu que o vendedor tratou ele de uma forma estranha e desconfiada. Ele estava com a filha no carrinho e o vendedor achou que era um carrinho de lixo, sei lá, falou, deixa esse carrinho aqui fora da loja, sabe assim? Uma coisa completamente estranha. Pelo que eu vi, parece que até o seu Jorge nem vai mais para Itália, porque ele pegou um bode tão grande dessa situação que prometeu para ele mesmo que nunca mais iria para lá. Eu me lembro de um problema dele durante a participação dele no Jules Holland, também quando foi entrar na Inglaterra e teve um problema no aeroporto por conta disso, fez um post falando sobre isso também. Quer dizer, lamentavelmente Muito são coisas que ainda Mas olha, acontecem. esses episódios que vocês mencionam só torna ainda mais relevante, aí, mais admirável a grandeza que esse cara dele, teve de pedir que parassem, cessassem os comentários da página do rapaz aí, que deve ter uma cabeça... É que agora tá se sentindo humilhado pra ir no outro e xingar e falar esses absurdos. Não, Que, inclusive ele poderia ser preso. Nem no sul dos Estados Unidos isso aí ainda é usado. E é interessante a parte em que o rapaz aí, o agressor, diz o seguinte: eu só o ataquei porque tive um problema no passado com um negro. Imagina se os negros que tiveram problemas com os brancos resolvessem atacá-los. Exatamente. É coisa de quem não tem o que justificar, né? Bom, vamos lá. Como é que tá a nossa hashtag racista? Falar fascista. Podia ficar ali, mas também. Racistas não passarão. Como é que tá Tá aí? aqui, entre os assuntos mais comentados do Brasil, a gente tava em 7º, agora eu vou dar uma atualizada aqui, quem sabe subimos mais um pouco, não é, Mona? Aplausos, é isso aí. E olha, o squad que tá aqui, ou parte dele, né, continua trabalhando aí com afinco, hein? Agora a gente pegou um chicote e eles estão gritando bastante. Então você vê que a gente subiu nos TTs. É esse tipo de trabalho que a gente promove aqui nos bastidores do Morning Show. Hoje a gente vai subverter a lógica, de acabando o programa, a gente vai pedir autógrafo pros twitteiros. Então, exatamente. Revele os twitteiros que estão aqui nos visitando hoje mais uma vez, Paulinha. Temos Karina Oliveira. Olha, muito bem. Temos Gi Pio. Acho que quem tuita todo dia aqui até conhece. E o Rafael Zandonar, que tem umas tiradas muito engraçadas aqui. Às vezes ele salva as manhãs aqui com umas tiradas sobre o programa. Inclusive, eles estão falando sobre os bastidores, se o Edgar realmente é bonito ou se são Photoshop que a gente claro usa, que é Photoshop. Entendeu? A altura aqui dos nossos integrantes, o que a gente faz no break. Eles estão contando tudo aqui na hashtag Racistas Não Passarão. E os três, além de uma caneca, vão ganhar uma virose hoje. Olha, vão porque esta voz fanha que vos fala é também vítima de uma constipação, como diria minha avó. Vamos lá, Paulinha, ainda contigo. Quero que você traga pra gente os detalhes, né, da bonita homenagem que o Faustão fez ontem, no Domingão, ao ator Ícaro Silva, que foi vencedor, né, do Show dos Famosos. Gente, foi demais. Pra você que não tá associando o nome à pessoa, é o menino que fez a Beyoncé, fez o Michael Jackson, fez o Bob Marley, né, ali no Faustão. E eu, particularmente, não conhecia nada da história do Ícaro, então fiquei muito surpreendida e, confesso, chorei pra caramba, Ed, porque era realmente muito emocionante. A narrativa da história dele começava ali bem novinho, acho que com uns 9 anos, assim, quando ele perde a casa, morava em Diadema, aqui numa favela em Diadema, e ele perde a casa, depois das chuvas, que teve o desabamento, ele perdeu a casa dele, e aí ele contando no Fantástico. Então começou assim, já uma coisa que eu não sabia, né, e imagens dele ali bem pequenininho no Fantástico, ele era um menino que escrevia histórias em quadrinho, então, e aí foi contando mais da história dele, né, desde dos amigos que moravam ali com ele, que hoje tão orgulhosos da trajetória dele, o pai que sentia a responsabilidade de dar uma casa para o filho, que era um grande sonho do filho, nunca conseguiu, no fim acabou recebendo a casa do filho. E aí chegou no depoimento da mãe. E o depoimento da mãe foi muito tocante, Ed, porque o que acontece é que a mãe do Ícaro, ela dormindo com o filho, eles moravam numa casa de um cômodo. Ele, a mãe, a irmã, né? E aí a mãe tomou um tiro de bala perdida no meio da noite. E foi o Ícaro quem saiu e procurou ajuda e convenceu a polícia de socorrer a mãe, e, enfim. Foi ele que fez todo o movimento. E ela contou isso e ele
você via na cara do menino que ele não esperava de forma alguma, receber a homenagem do Arquivo Confidencial, e 2, que a mãe fosse trazer esse assunto. E aí tem até um depoimento dele aí, Ed. Logo depois dessa narrativa da mãe, a irmã dele falou também, bastante emocionado sobre o que aconteceu naquele dia. E aí o Fausto conversou com ele. Ouve pra você sentir emoção aí. Não esperava de ver essa história, nunca. Sua mãe, eu acho que resolveu contar para que todo mundo soubesse que você, aos 8 anos, salvou a vida dela e correu para ajudá-la. E acho que ela queria contar isso. Sabendo como sua mãe é discreta e quieta, para ela falar, ela era uma coisa que precisava para ela falar. Não, eu entendo. É só que não acho que a gente tem que perpetuar a histórias de violência, né, com crianças, enfim. Mas não sei nem o que dizer, porque, enfim, acho que é por ela, assim, né? Tipo, a minha irmã, que é uma empresária que está fazendo mestrado na Alemanha e fala 4 línguas e é uma mulher maravilhosa. E eu, que estou aqui, né, no maior programa do Brasil, podendo falar aqui diretamente as minhas verdades, a gente só tem essa realidade, né, por causa da minha mãe, porque ela venceu essas coisas aí, sacou? Porque ela... Foi muito emocionante, Ed. Também teve o depoimento de uma mulher que era dona de uma escola e quando viu que ele perdeu a casa logo pequeno, ofereceu o estudo para ele, ofereceu escola, pagava material, uniforme, passeios para ele. Ele falou também de uma outra pessoa que financiou outra parte do estudo dele. Teve também uma outra senhora que até apareceu no palco depois junto da mãe, que dava uma coxinha para ele todo dia, para ele e para a irmã, um salgado. Trabalhava numa padaria e ajudava eles dando comida. Olha, foi muito emocionante. E foi demais, eu achei demais saber mais da vida do Ícaro. Você via que ele não queria até expor todas essas coisas pelos motivos que ele mesmo falou aí, mas realmente é um cara vencedor, é um cara do bem. Fiquei mais feliz ainda dele ter ganho. Gostei das apresentações dele durante esse quadro do Faustão. Eu vi a do Michael Jackson, acho. Que foi bem legal, foi a última, né? Foi quando ele ganhou. Foi a última. Mas eu achei demais e espero que as pessoas se inspirem por essas histórias, né? A gente fala muito de histórias que deram errado, né? Sim. Pessoas da periferia que acabam cometendo crimes, presos, mortos, enfim. Mas tem gente que dá certo, e dá certo por causa da família, por causa do amor, por causa de outras pessoas que também ajudam e porque querem dar certo, né, Ed? Isso fica muito claro. Ele teve todas as chances ali, ele mesmo falou isso, de ir para caminhos obscuros, nunca aconteceu. E tá aí hoje. Espero só sucesso para você, Caio Silva. Foi demais. Eu me emocionei muito com a história dele e eu acho que muitas pessoas também, de todo o Brasil. Boa, Paulinha. Vamos lá. Girando o assunto aqui no Morning Show, meus amigos, escuta essa história aqui. Eu tô meio dividido, porque realmente o cara é um especialista, vai. É inegável, Arcon, que o cara é um especialista. Mas é o seguinte, um ayatolá iraquiano acusado de terrorismo vem ao Brasil para dar palestras sobre o combate ao terrorismo. Ô, Tonholi, quem que é, me corrija se eu estiver errado, é Mohsen Araki, é isso? Sim, o senhor Mohsen Araki... É um conhecedor do tema inegável, né? Ele é uma estrela do Islã xiita. Ele é o melhor amigo do Ali Khamenei, que é o supremo líder do Irã, mas o Araki é iraquiano. E ele vem dar aqui no Novotel, no Center Norte, nesse dia 29, uma palestra que para mim é uma piada e que traz um pleonasmo. Ele chama Araque, e essa palestra me parece de Araque. Que é os muçulmanos de enfrentamento do terrorismo radical. Ele vai falar no sábado. Eu fui atrás da informação a ficha aqui, corrida dele. Segundo a Polícia Federal, Ed, o senhor Araque, o pleonasmo ambulante... está conectado aos atentados na Argentina contra a Embaixada de Israel em 92, que deixou 29 mortos, e a Associação Mutual Israelita, a MIA, em 94, com 85 mortos. Vale lembrar que aquele promotor argentino judeu que denunciou e que foi morto, a Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, como tendo apoiado junto com o Irã esses ataques, ele foi assassinado no dia 18 de janeiro de 2015. Agora, você poderia dizer que eu tô aqui inventando, tergiversando. Afinal, ele vem falar para um público, está sendo trazido oficialmente. Eu quero lembrar que dentro do islamismo xiita, você tem duas figuras. Uma chama Táquia. Táquia traduzindo. Você pode mentir
para não islâmicos em prol de divulgar o Islã. E outra figura chama Kitman. Kitman você pode adotar meias verdades no seu discurso. Se você achar que isso aqui é uma idiosincrasia minha, que eu estou supondo tudo isso, então eu fui ouvir o advogado Fernando Lotenberg, que é presidente da Confederação Israelita do Brasil, ele vai dar o recado. O Brasil tem uma tradição de tolerância e leis firmes contra a discriminação, qualquer que seja a sua forma, além de manter relações históricas com o Estado de Israel. Por isso, exortamos as autoridades brasileiras para que não permitam este tipo de pregação, vinda de uma pessoa que advoga a destruição do Estado judeu e está associado a diversos grupos terroristas, inclusive aqueles responsáveis por atentados contra alvos judaicos em Buenos Aires, que mataram dezenas de pessoas. A comunidade judaica brasileira sente-se diretamente atacada ao se permitir esse tipo de pregação em nosso país, e esperamos que as autoridades sejam sensíveis a isso. Bom, é isso aí, tá dado o recado. Quem convidou? Nós temos a informação ou não? Temos, a gente pode colocar o convite no ar. Vamos colocar o convite no ar? Olha aqui, ó. Pera aí que eu vou... O descreva porque não vai dar tempo, claro. Mas manda bala. É o seguinte, ele tá no país certo, né? Porque há pouco tempo o Lula disse que só o PT sabe combater a corrupção. Olha aqui, ó. Augusto, quem está convidando é o secretário-geral da Assembleia Mundial para a aproximação entre as escolas islâmicas de pensamento. Pronto. Quem assina e manda o Centro Islâmico no Brasil, Sheikh Taleb Hussein Al-Kalsahari. Tá explicado. Agora, 11h19, o horário é de Brasília. Sensacional. O mais legal desse programa é que no intervalo aqui, ó, o Augusto fica discutindo Superstar. Eu tô chocada com isso. Popstar. Ele sabe mais BBB, que eu. né? Ele viu melhor que eu. Ele viu o vídeo. BBB, síndrome de abstinência. Calma, Augusto, a Fazenda vai começar. Vai começar. Eu já tô indicando gente pra fazer. Vamos lá, ainda no entretenimento aqui no Morning Show. Nosso assunto agora é o programa Popstar da TV Globo. Paulinha, ontem várias coisas aconteceram, inclusive jurado que esqueceu de votar. Esse dia foi louco, Pô, diria Tony Garrido. O que fez uso? Não, foi o Tony Garrido e o Mumuzinho. Os caras foram lá só pra isso, inclusive, né? Para dar o seu voto aí. Caramba. Aí teve lá a apresentação do Lúcio Mauro, todo mundo super animado, coisa e tal. Quando, de repente, a Fernanda Lima vai falar com o Tony, tipo, Tony, você que não votou no Lúcio, e aí vamos ouvir qual foi o papo? Tem o papinho deles aí, porque é maravilhoso, né? A pessoa que está lá para votar e não vota. É uma coisa muito boa para um jurado, né? Estabelecer essa dinâmica. Tony, você não votou no Lucinho hoje. Eu esqueci! Mumuzinho. Cara, eu esqueci, olha só. Eu fiquei tão amarradão. Eu fui olhar. Eu fiquei tão amarradão que eu Mumuzinho esqueci. esqueceu também? Eu fui olhar pra Luísa. Se distraiu. A Luísa distrai, cara. Tá certo. Olha só. Os dois não votaram, tá? Mumuzinho e Tony Eu mereço as vaias. Mas de verdade, eu fiquei tão amarradão, eu fiquei viajando. Gente. Juro por Deus, eu fiquei viajando tanto assim. E pensando. A energia foi Juro por incrível. Deus. Mas isso não vale, gente, não. Só vale quando apertar o botão, tá bom? Vamos ficar mais ligadinhos. Tá, mas então, eu gostaria de pedir às pessoas. É que a gente vai curtindo aqui, né? Tudo bem, se distraíram, tudo bem, né? Vai valer? Já passar. Vai valer? Não vai valer. Sacanagem. Só vale quando apertar. Vocês vieram de casa justamente pra apertar esse botão. Pois é, né, gente? Fernanda. Não vem mais. Vamos lá, vamos ver o placar do Luciano. Tá vendo? Não rolou. Vacilou, 2 pontinhos a menos pro Lúcio Mauro. Depois também o pessoal quis polemizar, diz que a Luísa Posse meio que trocou farpas ali com a Fernanda Lima, o que eu achei que não aconteceu, tá? Foi uma conversa normal ali, na apresentação do Cláudio Lins. Como é que tá a Sabrina? E o Alex Escobar também. Sabrina tá bem, eu achei que a música que ela escolheu pra se apresentar não foi muito bom, a música do Justin Bieber, que não
não deu aquele glam, aquele brilho, musa que a gente conhece da Sabrina Palatori. Eu até abri aqui pra saber como é que tá. Ela tá em quarto, então ela tá indo bem. Em primeiro tá a Mariana Rios. E o Frateschi que canta muito, né? O Frateschi. O Frateschi tá indo bem pra caramba. Ontem ele foi demais. Ele tá em terceiro. Deixa eu te falar uma coisa. Ontem o Frateschi escolheu uma música do David Bowie. Ele já tá. E ele tem a banda Heroes. Tá calejado com o repertório do Bowie. Aí é sacanagem. Eu acho que é até sacanagem, o Frateschi. Mas peraí, canta muito. A regra é clara. Ele se permite que ele escolha o David Bowie, ele escolhe o David Bowie. A conclusão é a seguinte: tem jurado lá que não consegue ouvir música e votar ao mesmo tempo. Mas, Augusto, é muita coisa. O neurônio briga com o outro. Eu fico imaginando, Augusto, o Michel Temer tem mais 6 bilhões de emendas para liberar, de emendas parlamentares. Tô vendo ele pegando essa frase da Fernanda Lima e falando para os deputados: vocês eram de casa só para apertar esse botãozinho. Poderia estar ali mesmo. E agora na repescagem ficou o Alex Escobar e o Murilo Rosa, que até fez um videozinho assim no Insta, falando: poxa, os caras estão pegando pesado na avaliação, como se a gente, enfim, fosse artista de palco, cantor há tanto tempo. Mas a ideia acho que é essa mesma, né? Tocar uma pressão mesmo e tirar o melhor aí desses caras que podem não ser conhecidos pela música, mas fica claro que a Sabrina, por exemplo, o Frateschi, até a Mariana Rios já tem uma boa... vivência. E o Rafael Cortez também. Como é que tá o Rafael Cortez? Tá mal? Tá zoado? Eu tô achando meio zoado, né? Ele é instrumentista, não sei se cantar ali é o forte dele, mas todo mundo tá... se vira nos 30, devia chamar esse quadro, entendeu? Porque vai lá e tenta, né? Agora, se vai dar certo ou não, fica pra esse grupo de jurados que às vezes esquece de votar. Vai saber. Eu vejo, o Rafael Cortez, você vê que ele não tem uma baita voz pra poder cantar ali, mas o que acontece? Ele é um baita violonista. Ele é instrumentista, ele é violonista clássico, né? Toca, tem CD gravado e o caramba. Então ele usa esse cabedal dele como músico pra usar aquilo na música pra cantar. E aí ele acaba fazendo certo ali, entendeu? Vai bem, mas estão dizendo que ele é muito performático, né, Paulinha? Ele tenta, né? Tá tentando, mas às vezes não dá certo. Não tá rolando? A Luísa Posse justificou isso de não ter votado no Cláudio Lins, porque ela falou: olha, não me emocionou, então não é que eu tô falando não, mas eu não disse sim. Foi essa conversa que ela teve com a Fernanda Lima que muita gente falou que foi ríspida e tal, e nem foi, na verdade, tá? Foi bem tranquila, ela apenas, enfim, achou ele bom tecnicamente, mas que não emocionou e não votou. E é meio subjetivo, né? Quem você gosta ou não? Até pra cantor profissional, você gosta de uns, eu não. A Ellen não gosta de Coldplay, eu adoro Coldplay, então é assim mesmo, né? Agora vamos ver quem vai ganhar. Você tem aposta pra alguém, Ed, que você acha que vai ganhar? Eu ficaria Sabrina, o Frateschi ou Mariana. Ou Mariana, pode Mariana ser. Tá indo muito bem. Eu acho que esses três vão ficar aí pras cabeças. Então vamos aguardar os desclassificados e se Edgar Bidu vai acertar o finalista de Popstar. Reta final do Morning Show dessa segunda-feira. Paulinha, podemos falar dos nossos internautas aí, os tuiteiros. Não vale dar prêmio pra quem tá aqui presente hoje. Eu não vou dar, e eu tô tentando agora achar alguém. Então, o que a gente pode fazer pra dar esse tempo pra mim? Nada. Nada? Né? Tá parecendo o Tony Garrido, velho. Já devia estar com isso pronto. Eu tô aqui só pra isso. Aqui pra dar o resultado. Não estou conseguindo escolher ninguém. Então agora eu vou escolher alguém. A primeira pessoa que eu vou ver na minha frente, que não são vocês. Olha o Henrique Meirelles dormindo ali enquanto a Paulinha tá tentando achar. Clóvis Assis. Clóvis Assis, você ganhou. Aê! Tá? Ele que escreve sobre pessoas, artes, meios e comportamentos em um blog. Vou falar com você agora e você ganhou o prêmio do Morning Show. Boa, ficamos por aqui, meus amigos. Muito obrigado, né? Pelo esse papo maravilhoso de E obrigado ao Cláudio Tognoli, que largou em casa sozinhas as suas 98 guitarras pra estar aqui com a gente hoje. Exatamente. E melhoras aí, Ellen Brau, melhoras, viu? Amanhã você sentadinha aqui, tá bom? Na nossa bancada. Tchau, obrigado pelo prestígio, pela audiência. Amanhã às 10 a gente volta. Você ouviu Jovem Pan Morning Show.